Vamos à resolução desse problema de lógica. 4 suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações. João fala que Carlos é o criminoso. Pedro, eu não sou o criminoso. Carlos, que Paulo é o criminoso. E Paulo diz que Carlos está mentindo. Sabendo que apenas um dos suspeitos mente, determine quem é o criminoso. Bom, primeiro temos que descobrir qual deles está mentindo. E então a gente sabe que apenas um está mentindo, então a gente tem 4 opções de sequência. Que a primeira seja falsa, que um F, e as demais sejam verdadeiras. Aí, ou que a segunda seja falsa e as demais sejam verdadeiras. E assim por diante. Então, a gente vai desenhar essas 4 opções aqui embaixo. E aqui agora a última sendo falsa. Calma que aqui é um F. Falsa, aqui é um V. Vamos ao primeiro caso. Digamos que João esteja mentindo. Então, diz que Carlos não é o criminoso. Ok. Aí o Pedro fala, eu não sou criminoso. Pode ser verdade. Se o Carlos não é o criminoso, Pedro não é o criminoso. Pode ser também. Carlos diz que Paulo é o criminoso. E aí Paulo diz que Carlos está mentindo. Se o Paulo também estiver certo, assim como Pedro e Carlos, ele estaria dizendo que o Carlos está mentindo. E como só um deles está mentindo, o João não pode estar mentindo. Então essa primeira opção não é válida. Vamos à segunda opção, que Pedro esteja mentindo. Pedro fala, eu não sou o criminoso. Se ele estiver mentindo, ele vai estar dizendo que ele é o criminoso. Mas somente um deles fez o crime. Então, João e Carlos não poderiam estar falando a verdade também. Ou seja, 2 estariam mentindo, não 1. No caso, 3, né? Então, novamente, essa opção não funciona. Agora, vamos passar para Carlos. Caso Carlos esteja mentindo, ele diz aqui, Paulo é o criminoso. Se ele estivesse mentindo, Paulo não seria criminoso. E aí João fala, Carlos é o criminoso. Está certo? Estaria certo. Pedro, eu não sou criminoso. Também estaria certo. Até então tudo bem. E aí o Paulo fala, Carlos está mentindo. Também está certo. Ou seja, essa aqui seria a opção mais plausível. Que aí exatamente só tem uma mentira. Mas vamos confirmar certinho se Paulo estivesse mentindo. Se Paulo estivesse mentindo, Carlos estaria falando a verdade. Então, Paulo é o criminoso. Mas, para Paulo ser criminoso, Carlos não pode ser o criminoso. Então, João também estaria mentindo, tendo dois mentirosos, que não é possível segundo o enunciado. Então, essa opção também não é válida. Então, nós descobrimos que quem está mentindo é Carlos. Se Carlos está mentindo, Paulo está falando a verdade. E Paulo também não é o criminoso. Pedro já afirmou que não é criminoso. O que falta é Carlos. Carlos é o criminoso. O que sobra, na verdade, é a alternativa de João. Carlos é o criminoso. Então, a resposta da questão seria a letra C. Carlos é o criminoso.